Olá, meus amados! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre sua família e sobre todos os seus sonhos. Hoje eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar, uma palavra abençoadíssima de Deus para o seu coração, para te trazer fé, para te trazer esperança, para te trazer uma motivação de viver sua vida de uma forma mais feliz, mais tranquila, mais em paz. Mesmo em meio às tribulações, você vai encontrar paz para viver a sua vida. Mas antes de entrar na palavra, meus queridos, quero pedir a vocês que, se você ainda não faz parte da nossa família, clica no botãozinho, já se inscreve, você será muito bem-vindo. Deixa aquele joinha no vídeo também, que o YouTube vai entender que o nosso canal tem sido um canal de bênçãos, um canal de transmitir bênçãos, coisas boas para a vida das pessoas. Então, deixa aquele joinha, você vai estar nos abençoando. E se você tem aquela pessoa que você ama, que você quer ver bem, que você quer que seja abençoada também, compartilha esse vídeo pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, nas redes sociais que você tiver acesso. Se você quiser, compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Você vai estar abençoando uma vida e Deus vai abençoar grandemente sua vida também pela sua atitude, em nome de Jesus. Meus amados, quando eu estava lendo a Bíblia, lá em Gênesis, lá no comecinho, Deus falou comigo de uma forma que eu nunca tinha visto antes, que eu nunca tinha ouvido antes. Falar a verdade para vocês, eu acho que eu já li o início de Gênesis ali umas 1000 vezes. Sabe quando você fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, dessa vez eu vou ler a Bíblia inteira. Aí você começa, mas você não passa dos 2, 3 primeiros livros da Bíblia? Será que só eu sou assim? Ou se você já fez isso também? Se você já começou a Bíblia uma vez e não terminou, escreve aí nos comentários. Mas, amados, saindo um pouco da brincadeira, vamos para a verdade, para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Lá no comecinho da palavra de Deus, lá na criação, quando Deus começou a criar tudo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Deus falou muito ao meu coração. Ele trouxe a minha atenção a uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção antes. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. O título da palavra de hoje, da palavra que Deus tem para o seu coração é: Deus já ordenou a sua bênção. A sua bênção já foi ordenada. E você vai descobrir por que eu estou falando isso. Então vamos aqui para a leitura da palavra de Deus. Gênesis 1, do 11 ao 13. Eu vou tentar ser rápido na leitura aqui. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o terceiro dia. Grava isso, terceiro dia. Aí lá em Gênesis 1, 29 e 30, no capítulo 1 ainda, no versículo 29 e 30, Deus disse assim: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Deus estava falando com um homem, com Adão, o homem que Deus formou. Deus já tinha formado o homem, já foi o sexto dia. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida. Os vegetais Deus deu a todo que tem fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Esse foi o sexto dia. Depois que Deus criou o homem, falou multipliquem-se e tudo mais, ele falou que deu os alimentos para o homem também. Todas as árvores, todos os frutos, Deus deu para o homem, mas ainda não é isso que eu estou querendo dizer. Não, o fruto não é a bênção que Deus já deu sobre a sua vida. Não, também, mas vamos chegar lá. E aí em Gênesis 2, de 4 a 6, aqui está o ponto que eu quero falar com vocês, tá? Onde eu descobri que a bênção de Deus já foi ordenada. Gênesis 2, 4 a 6. Essa é a história da origem dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra
e irrigava toda a superfície do solo. Quando eu li essa parte, meus amados, Deus me atentou para um ponto. Foi no terceiro dia, lembra que eu falei para você decorar? No terceiro dia, Deus criou todas as coisas, ordenou e as coisas passaram a existir. Mas aqui fala que enquanto Deus não criou o homem, não tinha feito chover, não criou o homem, não tinha brotado nenhuma árvore, nenhum ramo, não tinha brotado nada, nenhum arbusto, não tinha brotado, mas Deus já tinha ordenado. E a gente sabe que quando Deus fala, acontece. Quando Deus ordena, as coisas acontecem. Foi assim que ele criou todas as coisas, através da palavra. Ele disse haja e haja. Ele disse aconteça e aconteça. E assim continuou mesmo depois da criação de todas as coisas. Tudo que Deus falou através dos profetas, através de Moisés, através de Abraão, tudo que Deus falou aconteceu. O nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, ele já tinha falado desde a criação do mundo, desde a queda lá, quando Adão e Eva pecaram. Então, tudo o que Deus fala acontece. Do mesmo jeito que ele, no terceiro dia, ordenou que houvessem árvores que dessem fruto, cuja sua espécie, vegetais, arbustos, plantas, já tinha acontecido, mas ainda os nossos olhos não tinham visto. Ninguém tinha visto, porque ainda não tinha feito chover e Deus ainda não tinha criado o homem. Passou o quarto dia, passou o quinto, Deus fez o homem no sexto dia. Então, aqui é o ponto que eu quero dizer, que a sua bênção já foi ordenada. E eu vou ler um versículo para que você entenda melhor. Eu procurei na Bíblia algo que tivesse a ver com a gente, com a humanidade, então eu vou ler para vocês. Salmo 139, 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Todos os nossos dias já foram escritos por Deus antes mesmo deles existirem. Então aquilo que você vai viver, aquilo que você sonha, o projeto de Deus para sua vida já foi determinado, já foi escrito. Aí todo mundo vai perguntar, mas então por que eu passo tanta luta? Por que eu passo tanta dificuldade? Deus escreveu essa história para mim? De luta, dificuldade, de tristeza, de angústia. Foi isso que Deus escreveu para minha vida? Não, meus amados, não foi isso que escreveu para sua vida. E eu vou chegar nesse ponto com vocês também, mas eu quero que vocês entendam que todos os seus dias já foram escritos e determinados por Deus. Assim como ele, no terceiro dia, ordenou que houvessem plantas e vegetais e só foram acontecer, de brotarem, de existirem, os olhos poderem ver, depois que tivesse o homem para cultivar. E assim é na sua vida também. A sua bênção, o projeto de Deus para a sua vida, que é um projeto de paz, de alegria, de sucesso, de realizações, ele já foi ordenado, Deus já ordenou. Porém, o que está faltando? Lá na criação, as plantas, as árvores, as frutas, faltou chover, Deus ainda não tinha feito chover, e faltou o homem para cultivar. Então, aqui, nesse ponto, o que falta para você viver o plano original de Deus para sua vida? Falta você se posicionar, falta a atitude do homem, porque Deus não deu tudo pronto para o homem, ele teve que cultivar a terra, ele teve que arar a terra ali, fazer crescer, regar, cuidar, ele teve que fazer tudo isso para a terra produzir. Então na sua vida é do mesmo jeito. Enquanto você não encontrar aquilo que você precisa fazer para que você viva os sonhos de Deus, você vai estar só adiando o tempo das coisas acontecerem. Vou dar um exemplo, vou até adiantar aqui, não vou dar um exemplo não, vamos partir aqui para os 3 passos. Agora que eu já te fiz entender que a sua bênção já existe, a palavra de Deus já foi liberada sobre a sua vida, já foi escrita por Deus mesmo antes dos seus dias existirem. Então, agora que você já entendeu isso, nós vamos para os 3 passos que você precisa dar para você começar a viver esse sonho de Deus para sua vida, o plano original de Deus para sua vida. Aí eu vou chegar lá naquele ponto que eu queria falar agora, mas não vou falar, senão eu vou estar pulando etapas. Então, o primeiro passo, 3 passos para viver as bênçãos de Deus. O primeiro passo, crer, é o principal. Se você não crer, não vai ter jeito. Se você não acreditar que aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar com você é a verdade,
adianta nem começar a querer fazer alguma coisa. Então, primeiro passo é crer. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Primeiro passo é crer. Crer que Deus vai fazer na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu que faria. Todas as palavras que Deus já determinou para a sua vida antes mesmo de você nascer, vai acontecer. Creia. Apenas creia e comece a buscar a Deus, porque Ele recompensa aqueles que o buscam. Vamos dar um exemplo. Se eu quero muito ser amigo de uma pessoa, mas eu nunca chego perto dela, eu vou conseguir ser amigo? Acho que não, né? Então, da mesma forma, somos nós com Deus. Como que eu quero descobrir o que Deus tem para minha vida se eu não busco Ele? Se eu não me aproximo, se eu não quero contato, se eu não quero amizade, se eu não invisto o meu tempo para com Deus? Vai ficar difícil. Então, tudo isso nós estamos só atrasando a nossa vida. Quando nós não buscamos a Deus, quando nós não cremos no melhor de Deus para nós só estamos atrasando a nossa bênção, atrasando a nossa vida, estamos andando para trás, essa é a verdade. É o ditado, né, que a gente caminha para trás, mas dessa vez, a partir de hoje, nós vamos começar a caminhar para frente, meus amados. Deus falou demais comigo através dessa palavra. Deus tem falado muito comigo através dessa mensagem, porque eu, mais do que todo mundo, precisava começar a crer e a viver isso na minha vida, porque eu tenho os mesmos questionamentos que vocês. Será que essas lutas não vão acabar nunca, não? Será que eu vou passar a minha vida inteira e vou ter luta? Será que é isso que tem para mim nessa terra? Não, meus amados, não é. Nós vamos descobrir. Em Hebreus aqui 11:1 fala sobre o que é a fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora eu vou chegar naquele ponto. A fé é a certeza daquilo que esperamos. O que você espera da vida? Só viver um dia após o outro e morrer? É isso que vai acontecer. Agora você tem boas esperanças na vida? Você espera boas coisas da vida? Deus vai colocar a oportunidade em que essas coisas vão ser reais na sua vida. Então tenha a esperança certa. A fé é a esperança daquilo que esperamos, é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo Deus, mas eu tenho a plena certeza que Ele existe. Aí eu vou dar o exemplo que eu sempre dou. Eu não vi Dom Pedro I, eu não vi muitas pessoas que viveram 100, 200 anos atrás, mas eu sei que elas existiram. Então, isso é ter fé, até mesmo nas coisas ruins. A pessoa quando fala assim, eu não vou fazer isso não, que vai dar errado. Você já colocou a sua fé e já falou, não vou fazer que vai dar errado. E se tentar fazer, vai dar errado, porque é nisso que você acredita. Agora, se você falar assim, não, eu vou tentar, tem chance de dar certo. Aí você vai fazer e vai conseguir ter êxito também. Então, o primeiro passo aqui é crer. Crer. Creia que tudo que está escrito, que os seus dias já foram escritos, que a bênção de Deus sobre a sua vida já foi ordenada. Creia, é o primeiro passo. O segundo passo, esperar. Esperar. Passou 3 dias. Passou. Deus criou a natureza lá no 3º dia. Passou o 4º, o 5º e o 6º. E ainda assim, depois que o homem começou a cultivar, aí que ele começou a ver os frutos. Começou a ver a recompensa do trabalho das mãos dele. Não foi do dia para a noite. Você acha que... imagina se Adão chegasse, Deus criasse Adão, ele já chegasse ali, já tivesse tudo bonito, tudo prontinho. Só pega e come. Ele ia querer trabalhar? Eu já cheguei, já estava tudo pronto, eu vou achar que vai ser assim para sempre. Não vou precisar ter esforço nenhum. Ia ser um baita de um preguiçoso. E a Bíblia nem queira saber o destino do preguiçoso. Vou falar sobre isso numa outra mensagem. A diferença entre o preguiçoso e o diligente. Mas em Provérbios, se você ler o livro de Provérbios, você vai assustar com tantas coisas que falam sobre quem é preguiçoso. Tem coisa boa pro preguiçoso não, tá? Mas, então, o segundo passo aqui é esperar. Em Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Aí, eu não vou ler tudo, porque fala, tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de cuidar e tempo de deixar, tempo de costurar e tempo de rasgar, tem tempo de tudo. Para tudo existe um tempo e uma ocasião apropriada. Então, se a gente sabe que para tudo existe um tempo, o que a gente tem que fazer com essa esperança? Enquanto você espera aquilo que você quer que aconteça,
viver cada etapa, cada processo, buscando crescer em sabedoria e maturidade. Peça a Deus sabedoria para que você aprenda o que cada situação da sua vida quer te mostrar. Cada lição que cada situação da sua vida você pode tirar para você crescer, para você amadurecer, para que você apenas não passe por esse processo e às vezes esse processo dure muito tempo, porque se a gente insiste em caminhar na mesma rota, caminhar no mesmo caminho e as coisas estão ruins e a gente não mudar de rota, não procurar aprender alguma coisa, nós vamos continuar nessa vida ruim até a gente aprender. Até a gente tirar uma lição que fala assim, agora eu acho que não acontece de novo não. É desse jeito, meus amados. Eu tenho repetido de série em muitas áreas da minha vida, muitas vezes, porque eu não aprendi. Ou se aprendi, aprendi muito pouco. E aí na hora que eu passo de novo pela situação que eu já passei, eu vejo assim, eu aprendi pouquinho, mas fui lá e cometi os mesmos erros. Então não adiantou nada. O tempo que eu estou passando vai passar, isso eu tenho certeza. E eu estou procurando tirar lições, aprender por que isso aconteceu, buscar algumas causas, o que eu fiz que pode ter causado isso, para eu não poder cometer os mesmos erros novamente. Então, a cada processo, cada período da sua vida, cada jornada que você viver, comece a tirar lições do que você pode aprender para não voltar para a mesma situação. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. O que acontece se eu der algo para uma pessoa que ela não está preparada? Vamos dar um exemplo. Um filho. Se meu pai tivesse me dado um carro, eu sempre quis, toda criança quer um carro, toda criança quer coisas mirabolantes. Mas se o meu pai tivesse me dado um carro quando eu tivesse 10 anos de idade, o que teria acontecido? Eu era capacitado? Eu treinei? Eu estudei? Eu fiz aulas? Não fiz. Eu não era capacitado para conduzir um carro. Eu não sabia nada sobre leis de trânsito, sobre regras de circulação. Eu não era capacitado. Mas vamos dizer assim que meu pai foi lá e pôs um carro na minha mão. E agora eu vou te contar um fato real. Estava eu, criança, na casa da minha avó, na cidade de Governador Valadares, avó materna, meus tios, todo mundo lá. Na época, eu não sei se eu estou muito velho não, tá, meus amados? Era um Fiat 147 de um tio meu, estacionado assim, ó, coladinho na porta de vidro da casa da minha avó. Aquelas portas de ferro, só que com aquelas janelinhas de vidro. Então, tava lá coladinho. Meu tio, deitado lá, brincando, um bom tio, tranquilo, bem amoroso. Fui lá, peguei a chave do carro dele e entrei para dentro do carro. Deixa eu brincar no seu carro, tio? Ah, vai lá, filho. Fui, entrei para dentro do carro. Coloquei a chave na ignição. Toda criança é curiosa. Se existe uma chave, tem que ter um buraco para enfiar essa chave. E enfiei a chave na ignição. O carro estava engrenado, com a marcha engrenada, porque é costume de todo motorista. Parou, engrenou ali para garantir que o carro não vai se mexer. Porque às vezes o freio de mão pode dar problema, mas se o carro estiver engrenado, é uma garantia ali que o carro não vai embora. Beleza, carro engrenado. Fui lá, coloquei a chave, virei a chave. Se você não sabe o que acontece se você fizer isso com o carro engrenado, eu vou te contar agora. O carro foi lá e deu um pulo. Já viu aqueles boi bravo de rodeio? Quando monta e abre a porteira para ele sair, é um pulo parecido com esse. O carro deu um pulo para frente. E aonde ele estava colado? Na porta de vidro da casa da minha avó. O que aconteceu? Qual foi a consequência da irresponsabilidade de um adulto deixar na mão de uma criança uma chave? Não por má intenção, por confiar que a criança não ia fazer isso. Criança curiosa, deveria esperar, né? Foi lá e estourou a porta de vidro da casa da minha avó toda. As consequências de colocar na mão de alguém despreparado algo que não é para ele ainda. Outro exemplo da minha própria vida, pequeno, fui no banheiro, achei um presto-barba, sem nenhum pelo na cara, fui lá, raspei a cara. Tem as cicatrizes até hoje espalhadas aqui na área do meu queixo. Consequências de algo na mão de alguém que não está preparado para portar aquilo. Então, meus amados, nós vemos muitos exemplos de pessoas despreparadas querer algo que não é para eles ainda. Às vezes é o meu caso. Claro que é o nosso caso, todo mundo sonha em ficar milionário, em ter casas grandes, ter famílias grandes, viajar, fazer isso, fazer aquilo, mas será que nós estamos preparados para isso?
Mas aí todo mundo vai falar, não, eu estou preparado, eu tenho certeza que se eu ganhar uma bolada de dinheiro, eu vou fazer bom uso, eu vou investir. É o sonho de todo mundo na loteria, né? Quem nunca sonhou? Se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria isso, eu ajudava a minha família, eu ajudava os pobres, eu criava uma coisa aqui, criava outra coisa ali, comprava uma fazenda. Todo mundo é cheio de sonho, né? Mas não vamos enrolar muito nesse tema, não. Vamos lembrar aqui de quantas pessoas ganharam na Mega Sena e hoje são mendigos. Eu já vi reportagem de muitos. Estavam preparados para ganhar uma bolada de dinheiro? Nem um pouquinho. Quantos artistas, artistas de televisão, cantores, jogadores de futebol que foram sucesso na sua época, ganharam rios de dinheiro e hoje dependem de ajuda de parentes para continuar sobrevivendo? Tem muitos, estavam despreparados. Aí eu falo, beleza, estavam despreparados, ganharam uma bolada, tiveram sucesso na vida. Por que então não procuraram se aperfeiçoar, se conectar a pessoas que iriam ajudar eles a administrar todas essas bênçãos que veio sobre a vida deles? Porque as pessoas pensam, sabe em que, meus amados? Prazer imediato. Eu ganhei uma bolada agora eu estou falando por experiência própria. Já teve fases no meu trabalho de eu ganhar muito dinheiro. Sabe o que eu fiz com ele? Torrei. Não tive inteligência nenhuma. E aí a gente sempre passa por dificuldades financeiras. Por quê? Porque não sabe fazer uso, não se prepara para as coisas boas. E aí Deus permite a gente passar nas lutas, nas provas, e a gente só vai andando para trás, só atrasando o nosso tempo de viver o melhor de Deus para a nossa vida aqui nessa terra, porque nós não buscamos nos capacitar, não buscamos aprender, não lavramos a terra, não plantamos para colher, nós só queremos o prazer. Essa é a verdade. Nós temos que esquecer um pouco do prazer imediato e pensar na recompensa futura das nossas ações. E aí, assim, nós vamos ter uma vida muito mais proveitosa. Buscando a Deus e pedindo sabedoria, você vai conseguir sair da situação que você vive. Pode ser na saúde, pode ser nos relacionamentos, pode ser financeira. Isso vale para todas as áreas da sua vida. Jesus disse para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Foi para isso que ele veio. Ele não falou, eu vim para a sua vida financeira ser abundante. Ele não falou, eu vim para o seu casamento ser abundante. Ele falou vida. Tudo que inclui a vida, todas as áreas da vida, ele quer te dar abundância. É isso, é por isso que ele veio. Então, meus amados, vamos nos desenvolver, vamos procurar aprender. E a melhor forma de aprender é buscar o conhecimento. A palavra de Deus em primeiro lugar, na intimidade com Deus e o conhecimento que pessoas têm que nós não temos. Aquilo que a gente não tem, a gente tem que procurar em quem tem. Então vai assistir vídeos no YouTube para você aprender sobre o tema que você quer, é nos relacionamentos. Vai procurar quem é especialista em relacionamentos para você começar a seguir e se inspirar neles. É sobre finanças? Vai assistir quem é especialista em finanças. É sobre saúde? Vai assistir quem é especialista em saúde. Fazendo isso, você vai crescer e sua vida vai progredir dia após dia. Porque a bênção de Deus já foi ordenada sobre a sua vida. Já foi. Basta apenas você começar a fazer o que Deus estava esperando que o homem fizesse. Começasse a lavrar a terra. Começasse a semear. Começasse a cuidar. Comece a cuidar da sua vida, comece a cuidar de tudo aquilo que Deus te deu, que é uma bênção. Você vai ver se você não vai viver o melhor dele para a sua vida nessa terra. Mas bora lá para o terceiro ponto aqui, que é o mais importante. Não o mais importante, mas também é muito importante. Sem ele, você não consegue nada. Sem o primeiro você não consegue, sem o segundo você não consegue e sem o terceiro, garantido que você não consegue. O terceiro passo aqui é agir. Ter atitude, fazer, pegar e fazer. E eu vou ler para você aqui. A sua bênção já foi ordenada, os seus dias já foram escritos por Deus. Porém, cabe a nós agir, trabalhar, cultivar, cuidar, sabendo que quem dá a vitória é o Senhor. Tudo isso que eu te falei aqui, nós já vimos na palavra de Deus. A bênção já foi ordenada. A palavra de Deus disse, haja. E a palavra de Deus não volta vazia. Se ele falou haja, ouve, mas ainda os olhos não podiam ver. Qual foi a segunda parte aqui? Colocar o homem na terra, fazer chover sobre a terra. As bênçãos de Deus, Deus faz chover bênçãos sobre sua vida todos os dias. E o que você faz com essas bênçãos? Deus te deu o tempo,
Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade. A muitos Deus deu um emprego bom e tem muita gente que murmura, meu emprego é ruim. Seja você o melhor da empresa e espere, se lá você não for reconhecido, Deus vai abrir portas para você que vão te receber e vai te fazer crescer. Então, meus amados, faça a sua parte. Adão teve que fazer a parte dele, porque senão ele não ia comer não. Deus falou para existir as árvores e os frutos, mas se ele não cultivasse a terra, ele não ia comer não. Então, você também precisa fazer. Aí eu vou te dar um exemplo aqui, a terra prometida, Deus deu, falou para o povo de Israel lá depois que saiu do Egito, lembra? Deus falou assim, vai para a terra que mana leite e mel, eu dei essa terra, já tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E o povo, depois que José morreu, José filho de Jacó, depois de muitos anos que José morreu, Moisés foi nomeado por Deus para ir lá libertar o povo do Egito. E aí Moisés foi lá, tirou, e Deus falou, a terra é de vocês, vai. E aí o povo teve que tomar posse, lutar, conquistar, cultivar, plantar, colher, proteger. Esse era o trabalho do povo, do homem, da humanidade. Deus não te manda fazer o que é dele fazer. Ele te manda fazer o que nós temos que fazer. É isso que ele nos manda fazer. Ele mandou tomar posse da terra. Vai lá e expulsa os povos que moram lá. Você vai ter que lutar, vai ter que entrar em guerra. Mas Deus deu a vitória. Em todo momento, Deus estava à frente, Deus estava dando a vitória. Lembra de Davi, quando ele lutou contra Golias? Essa história é bem famosa. Ele falou que com Golias, que ele ia derrotar Golias. Davi tinha conhecimento em guerra? Davi tinha conhecimento em combate? Davi era apenas um pastor de ovelhas, mas ele conhecia Deus. Era o mais importante. Ele falou com Golias, ele não foi crendo que a funda dele, uma pedra, um estilingue ali, uma pedra ia derrubar um gigante. Não ia nem fazer, não ia nem sangrar, não ia nem machucar. Mas aí Davi falou assim, você vem contra mim com espada, arco, lança, armadura, porque Golias era um especialista em guerra. Era inderrotável, ninguém derrotava ele. Ele era invencível. Mas Davi falou uma coisa que potencializou a queda de Golias. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não foi crendo na própria força, ele foi crendo em Deus. E o povo de Israel, quando tomou posse da terra, eles creram em Deus, creram que a promessa de Deus era verdadeira. E aí tudo aconteceu, tudo cooperou para que acontecesse, mas eles tiveram que lutar. Eles tiveram que plantar e colher. Até eles entrarem na terra prometida, Deus mandava o maná todos os dias. Maná, codornizes, era pão, era carne. Deus mandava para eles todos os dias. Eles não tinham trabalho nenhum, só tinham que pegar e comer. Essa é a verdade. Mas a partir da hora que eles entraram na terra prometida, no lugar que Deus queria que eles estivessem, na vida abençoada que Deus quer que você tenha, você vai ter que lutar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que plantar, você vai ter que colher, você vai ter que fazer o que cabe a você fazer. Não adianta esperar que venha do céu, cair do céu, porque não vai. Para você chegar onde você quer, você tem que agir. Essa é a verdade, meus amados. Tenha atitude, busque de Deus a direção, busque de Deus a direção. Então, você vai alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Para concluir aqui, meus amados, eu quero dizer para vocês o seguinte: Deus já te abençoou. Essa é a verdade. A bênção de Deus já está sobre a sua vida. Não tenha dúvida disso. Viva crendo que tudo o que você tem passado está te moldando, está te modelando, está te conformando para viver o futuro que Ele tem para você, que Deus tem para você. Por mais que nossas atitudes atrasem a nossa vida de viver aquilo que Deus tem para nós, Deus está preparando algo maravilhoso. Deus já preparou, Ele já ordenou. Basta nós fazermos como Adão, cultivar a terra para nós colhermos o fruto, para nós colhermos os nossos sonhos. Quanto mais nós resistirmos ou demorar para entender e começar a mudar de atitude, mais tempo nós vamos viver sem experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quanto mais nós insistirmos naquela conversa, eu nasci assim, papai me criou assim, mamãe me criou assim, é assim que eu vou morrer, não tem conserto, pau que nasce torto não se endireita.
enquanto você tiver essa narrativa da sua vida, enquanto você tiver essa historinha da sua vida para justificar que você não tem fé suficiente para fazer o que precisa ser feito para alcançar os sonhos de Deus para sua vida, você não vai viver, você vai partir dessa vida sem experimentar o que Deus tinha para você. E às vezes, quem sabe, quando você chegar no céu lá, Deus vai te mostrar, tá vendo tudo aquilo ali, ó? Tá vendo tudo isso aqui? Eu tinha preparado para você. Essa é a história que eu escrevi para você. Mas você não quis, simplesmente. Você não quis. Você preferiu acreditar em histórias que foram contadas de geração após geração, que eu nasci pobre, eu cresci pobre, eu vou morrer pobre. Eu já escutei essa história um monte de vezes, de muitas pessoas conhecidas. Se você tiver essa história na sua mente, infelizmente é assim que vai ser, porque é nisso que você acredita. É aí que tá. Eu acredito que Deus tem o melhor para mim. E eu vou encontrar esse caminho, eu vou encontrar aquilo que eu preciso fazer para viver o melhor de Deus para minha vida. E você faça isso também. Se você ainda tem esperança nos seus dias aqui na face da terra, faça isso. Tenha esperança. E agora, para que o seu coração se encha, para que o seu coração pegue fogo por ter ouvido essa palavra, por ter escutado o que Deus tem para falar na sua vida, eu vou te dar mais uma palavrinha de Deus aqui. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu, Deus falando, sou eu que conheço os planos que tenho para você. Deus sabe os planos que Ele tem para você. Às vezes até os nossos planos que nós achamos que são planos de sucesso não são o melhor para nós. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Quem aí fala que nasceu pobre vai crescer pobre e morrer pobre, é porque não acredita em Deus. Fala que acredita, mas não acredita. Porque os planos de Deus é planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Deus não quer desgraça na vida de ninguém. Deus não quer tristeza, não quer depressão, não quer angústia, não quer estresse na vida de ninguém. Ele disse aqui, são planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus quer que você tenha esperança e quer que você tenha um futuro. Tem outras versões que diz assim: eu sei bem os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o futuro que você espera. É a mesma coisa, para te dar o futuro que você espera. O que você espera do futuro? O que você espera da vida? Você vai viver mesmo pensando que a sua vida se limita em você ter infelicidade nos relacionamentos, infelicidade no seu trabalho, infelicidade com a sua família, infelicidade financeira? Você vai mesmo continuar dizendo isso para você todos os dias? Toma uma atitude de crer em Deus, porque Ele sabe o futuro que Ele tem para você. Ele sabe os planos que Ele tem para você. Planos de bem e não de mal. Então, meus amados, pegue essa palavra e aqui para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: mude as suas atitudes e verá os milagres começarem a acontecer. Muda as suas atitudes e você vai ver os milagres começarem a acontecer. Amém? Atitudes com as palavras, atitude com os pensamentos, atitudes com as pessoas ao seu redor. Mude e principalmente a sua atitude com Deus. Busque a Deus. Se você não buscar a Deus, se você não tiver tempo para Deus na sua vida, você não vai viver o que Deus tem para você. Simples assim. Simples assim. Coloque Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E pouco depois diz assim: deleita-te no Senhor, alegra-se no Senhor, tenha prazer de estar com o Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Então, se você não crê, não vai ser por minha causa que você vai crer. É o Espírito Santo que está falando ao seu coração. Se você não crê nele, a mim só cabe lamentar por você. Mas se você hoje escolher crer e querer viver o melhor, eu vou me alegrar muito, porque Deus falou com você através da palavra de hoje, através da minha vida, ministrando para você neste vídeo. Amém, meus amados? O desejo do meu coração é que você seja ricamente abençoado, é que você tenha sua vida e sua mente transformada, é que você encontre com Jesus e que Ele te conduza no caminho e nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Amém? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Lembra, meus amados, de se inscrever, deixar aquele joinha e compartilhar esse vídeo para todo mundo que você ama e quer ver bem. Amém? Até os próximos vídeos e tchau!